Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um Café com a Pri. Coisa boa, maravilha! Vamos! Esperar o pessoal chegando. Bom dia! Hoje eu vou falar sobre avaliação nas escolas. Como avaliar os nossos filhos. Realmente isso é importante. Como a gente deve avaliar as crianças? Qual é o problema da avaliação nos dias de hoje? É sobre isso que nós vamos falar no nosso Café com a Pri. Bom dia! Quem já amanheceu aí animada? Olha, o pessoal do Ceará. Bom dia! Quem já assistiu a aula 1? Conta aqui pra mim. Eu já assisti. Quem tem dificuldade para avaliar a criança? Vai contando aqui pra mim nos comentários. Bora começar o nosso café com a Pri. Esse momento maravilhoso, esse momento que acontece de segunda a sexta, 7 e 7 da manhã. Um momento pra gente se encontrar, pra gente bater papo, pra gente conversar de pontos fundamentais, de pontos importantes, para que você consiga estruturar o estudo dos seus filhos. O pessoal hoje tá dormindo. Bora! Vamos falar sobre avaliação. O quanto avaliar os nossos filhos é importante, é fundamental. E o quanto isso vai ajudar, na verdade vai nos ajudar pra gente saber de fato o que precisa ser ajustado, o que precisa melhorar, o que precisa mudar. Porque a avaliação nada mais é do que o norte. O direcionamento. É a avaliação que vai nos mostrar se nós estamos indo no caminho certo ou se não, ou se a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar, para mudar. Então, qual que é o problema da avaliação nos dias de hoje? Qual que é o problema da avaliação nas escolas? Qual é o critério para a gente avaliar uma criança? Terra boa, hein? Natal. Ano passado eu viajei para Natal. Tô precisando voltar em Natal. Tô precisando. Terra boa. Bom dia. Qual que é o critério? Qual é o primeiro passo? Qual é o critério pra gente conseguir avaliar os nossos filhos? A gente tem que parar pra pensar. Às vezes a gente pensa em avaliação, imediatamente isso nos remete prova, certo? Normalmente é isso que acontece. Mas o que a gente tem que pensar? Que existem critérios pra gente conseguir avaliar os nossos filhos. A forma como a gente vai avaliar é o que realmente vai definir o rumo que nós vamos tomar. Se a gente tem que mudar algum método, se a gente tem que mudar alguma abordagem, se a gente tem que focar em algum outro ponto que é mais importante naquele momento. O que é mais importante hoje não necessariamente vai ser mais importante amanhã, porque depende do momento, depende em que situação que a criança está, depende da necessidade momentânea. Então, o primeiro critério para a gente conseguir avaliar os nossos filhos é realmente entender que a avaliação ela precisa ser aplicada de forma adequada. Não é simplesmente uma prova. Nós vamos avaliar os nossos filhos de acordo com aquilo que já foi ensinado. E aí ontem as pessoas estavam falando, o problema da avaliação é que os professores não sabem avaliar. O problema da avaliação é as escolas. O que acontece? O problema da avaliação nos dias de hoje, por que muitas vezes a avaliação não vale de nada nos dias de hoje? Por que a avaliação não vale de nada? Porque eles têm como objetivo na escola, mesmo que isso não seja algo explícito, né, porque não é falado. Isso é algo intrínseco. Isso é algo que tá ali. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas ela faz tanto que aquilo ali se torna algo natural e faz parte. O que faz parte do currículo escolar hoje? Treinar as crianças para fazerem provas. Eles treinam as crianças para fazer prova. Eles treinam a criança, o adolescente, né, para o Enem, para o vestibular. Eles treinam a pessoa com a estrutura para que ela consiga tirar uma boa nota, para que ela consiga passar. Percebe que o problema da avaliação hoje
é que os objetivos, eles estão invertidos. Os objetivos estão errados. E é claro, se o objetivo está errado, o resultado vai ser errado, e o direcionamento vai ser errado, e tudo mais vai ser errado. O objetivo não pode ser treinar a criança para fazer prova. O objetivo precisa ser fazer com que essa criança treine para aprender. Enquanto a gente não mudar o nosso objetivo, a avaliação de fato não vai valer de nada. Embora seja uma ferramenta muito importante e super necessária. Avaliar uma criança é necessário, é importante. Não dá pra você achar, não, eu não preciso avaliar meu filho, eu sei como é que ele tá. Não, você tem que realmente verificar, avaliar, pra ver se o seu filho realmente está alcançando as competências desejadas. Pra ver se o seu filho realmente está alcançando o objetivo. E ele precisa ser avaliado. Você precisa verificar. Você precisa se certificar. O fato do seu filho fechar e terminar uma apostila não significa que ele aprendeu. O fato do seu filho ter chegado no segundo semestre não significa que ele aprendeu as competências necessárias. O que você precisa? De uma avaliação. Mas como que é feito a avaliação? Uma para todo mundo. E a avaliação é o momento para você treinar, para testar, na verdade, né? Tudo aquilo que já foi treinado. Eu não treino o meu filho para fazer prova. Eu treino o meu filho para ele de fato aprender. E aí você há de convir que se o seu filho aprendeu, não precisa nem marcar data de prova. Qualquer dia que você fizer é isso mesmo, porque ele sabe. Quando você aprende algo, você sabe, não importa o dia, o horário, quando vai ser aplicado. Você sabe. Se pegarem uma prova da gramática e aplicar comigo, não precisa marcar, eu sei. Eu faço ela em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer horário, qualquer dia, porque eu sei. Eu não fui treinada para fazer prova. Eu fui treinada para aprender. A mudança de mentalidade, a mudança dos objetivos precisa acontecer. Então, se hoje o seu objetivo é treinar o seu filho para fazer prova, se hoje o seu objetivo é falar para o seu filho para ele estudar para fazer prova, tá errado, isso precisa mudar. Se o objetivo não muda, o resultado não muda. Por isso que a avaliação hoje não vale nada. Por isso que o fato do seu filho fazer prova e ele tirar uma nota boa ou ruim, isso não significa nada. Não sei, ele aprendeu? Porque o objetivo é o aprendizado. E aí você precisa se perguntar. Porque o que eu tenho de alunas que me falam, Pri, meu filho até tirava uma nota boa, mas eu sei que ele não sabia. Inclusive, ele era taxado como um bom aluno. Seu filho é ótimo aluno. Por quê? Porque eles estão analisando, colocando o seu filho na régua, medindo de acordo com os outros. Então, se a média tá legal, o seu filho também tá dentro da média, tá legal. Não, tá errado. Tá errado. Você treina o seu filho não para fazer prova, você treina o seu filho para aprender. E você faz a avaliação, sim, para que você consiga ter claro quais pontos o meu filho precisa trabalhar, quais pontos que eu preciso abordar com ele, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser potencializado, o que precisa ser ajustado. É aquilo que eu estava falando ontem nos stories. Hoje, a tendência é empurrar a criança. É empurrar. A criança não está aprendendo, não está entendendo o conteúdo, está sendo empurrado. Só que chega uma hora que você vai cansar. Os pais vão cansar. A criança vai cansar de ser empurrada. Por quê? Porque não está funcionando. Está dando errado. Você está insistindo no erro. E a constância e a insistência no erro é um problema. Constância é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Porque a constância nos ajuda a desenvolver hábitos. A constância nos ajuda a nos manter num bom ritmo.
Só que a constância no erro, a constância naquilo que não tá funcionando é um problema. Então a gente não pode pegar uma frase, né, que é muito utilizada nos dias de hoje, né? Ai, nunca desista, você não pode parar. Tá? É realmente, você não pode desistir, você não pode parar. Mas se você tá fazendo algo errado, se você tá fazendo algo que não tá trazendo resultado, e eu não estou falando de resultados expressivos, porque é óbvio que os resultados eles vêm ao longo do tempo. É um processo. É um processo. Ninguém começa grande. É um processo. E aí o que acontece? Você às vezes desiste porque você quer o resultado extraordinário para amanhã, para ontem. E isso não é possível. É um processo. E aí o que acontece? O problema de desistir é que você identifica a dificuldade que o seu filho tem. Você identifica as lacunas que o seu filho tem. Às vezes o seu filho não sabe ler corretamente, não sabe escrever corretamente. E você começa a ajudá-lo. E você começa a ajudar, vai ajudando, vai ajudando. E aí qual que é o problema? Você para no meio do caminho. Por quê? Parece que não tá funcionando. Parece que não tá dando resultado. Parece que ele não tá avançando. As coisas não estão mudando. O que tá acontecendo? Aí você para. Só que você não entende um detalhe bem importante. Você não entende um detalhe bem importante. O aprendizado, ele faz parte de uma construção. E existe um processo que demora tempo, que gasta tempo, investimento no tempo que você vai dedicar para o seu filho aprender, no tempo que você vai dedicar para o seu filho aprender. Tempo. Para que o seu filho aprenda, existe um processo que vai te custar tempo, dedicação. Imagina um treinador. Imagina os jogadores de futebol. Quantos chutes a gol eles treinam? Quantas horas eles treinam? Quantas horas? Quanto tempo? Quantas vezes ele precisa fazer o mesmo exercício, a mesma atividade de forma repetitiva? Para que talvez ele consiga aplicar isso no jogo. Quantos chutes a gol saem durante um jogo? Pouquíssimos. Mas quantos ele precisa treinar? Muitos. Enquanto você não se enxergar como uma treinadora do seu filho, nada vai funcionar. Porque o treinamento te exige tempo, dedicação, supervisão, avaliação, ajustes. Não é soltar a criança e deixá-la fazer de qualquer jeito. É direcionar a criança, treinar com a criança, avaliar a criança para ver se está dando certo, se está tendo resultados. E ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Só assim a avaliação vai funcionar. A avaliação, se ela não tiver um objetivo claro, dá errado. O objetivo não é a nota, o objetivo não é o diploma, o objetivo é o aprendizado. A avaliação serve para te mostrar se essa criança aprendeu ou não. Então não adianta a criança fazer uma avaliação em que a professora está narrando tudo para ela. Não adianta a criança ou adolescente fazer uma avaliação em que ela vai copiar tudo que está do lado, da frente, do colega, do material. Perdeu o objetivo. Perdeu o objetivo. O objetivo é ver, poxa, eu vou dar aqui a folha para o meu filho fazer. Eu quero ver se ele está dominando esse conteúdo. Só isso. Isso não mostra que ele é incapaz, que ele é isso. Não, isso me mostra a situação que ele está neste momento. Eu só quero saber o que ele sabe e o que ele não sabe. Eu só quero saber o que eu preciso rever com ele e o que ele não precisa. O que já pode passar. Já parou para pensar qual é a mentalidade que nós estamos plantando nas crianças hoje? Elas têm pavor de prova. Elas odeiam prova.
Por quê? Porque prova é um horror. Porque prova é um momento tenso, é um momento complexo, é um momento de sofrimento, é um momento de briga, é um momento de caos. Chega a semana da prova, os pais ficam nervosos, as crianças ficam nervosas. Muitas não conseguem fazer prova de tão nervosa que fica. Não tem domínio, não tem controle emocional. Porque prova é um problema, porque a prova está definindo a vida dela. E não, quando na verdade a prova é de fato um instrumento para avaliar. Por isso que não tinha que ter data, por isso que não tinha que ter essa complexidade toda. A professora tinha que pegar, dar um conteúdo e falar, poxa, já ensinei o que é dígrafo, já ensinei as regras, eu já ensinei as exceções, já ensinei a diferença de fonema e letra, já treinei meu filho, eu já ensinei os encontros consonantais e as classificações. Já ensinei isso aqui. As crianças já treinaram bastante. Então vamos avaliar. Pega um dia, leva uma folha e verifica. A criança está aprendendo? Vai ter que treinar mais? Tem que explicar de uma outra forma? Tá avançando? Não tá? É isso. A avaliação nada mais é que um instrumento para te dar um norte, para te dar um direcionamento. Mas como é tratada a avaliação hoje? Eu vejo na academia, tem vários adolescentes que fazem academia junto com os meus filhos e eu fico lá com eles e a gente tem muito relacionamento. Ai, semana de prova e todo mundo lá com o caderno na mão, aquele desespero, todo mundo escuta. Ai, porque eu tenho prova amanhã. Ah, porque eu tenho prova amanhã. Eu só vejo eles estudando e desesperados no dia da prova. Eu falo coisas, eu falo assim, gente, por que vocês não estudam sempre? Porque aí o dia da prova vai ser um dia comum, mais um dia. Mas isso não nos é ensinado. E eu fazia exatamente dessa forma. Eu estudava um dia antes. Eu era uma ótima aluna. Mas eu ficava muito nervosa nas provas. E muitas vezes, mesmo sabendo o conteúdo, eu não conseguia alcançar a nota desejada. Porque eu ficava muito nervosa na prova. Eu era daquela pessoa que falava assim, não conversa comigo, senão eu vou esquecer. Sabe? Não fala comigo, eu vou esquecer. Tá tudo fresquinho aqui, não fala. Vamos, professor, entrega a prova logo. Vamos, entrega. Vai, professor, entrega a prova. Porque senão eu esquecia. Porque eu ficava muito nervosa. Muito nervosa. Eu era daquelas que eu ficava atrás da minha professora de português, revendo todos os conceitos. Ah, professora, é isso. Ela, Priscila, você já sabe. Só fazer a prova. Eu ficava muito nervosa. Não tinha equilíbrio nenhum. Por quê? Porque aquela prova definia a minha vida. Porque eu não tinha nenhum tipo de controle emocional, porque eu não era treinada. Eu não fui preparada. Hoje, quando eu aplico prova com os meus filhos, quando eu aplico uma avaliação, eles ficam numa alegria. Mãe, que dia que você vai fazer outra? Por quê? Porque eu mostro a prova num outro prisma. Com outro ângulo. A prova não é pra te punir. A prova não é algo ruim. A prova é só pra verificar o que você sabe, o que você não sabe, o que precisa melhorar, o que tá legal já. São as métricas que eu preciso para saber quais serão os próximos passos. Não dá pra gente andar às cegas com os nossos filhos. Não dá. Então, o problema hoje da avaliação é o sistema. Não é a professora. Muitas vezes a professora ela não vai conseguir fazer nada para mudar, né? É o sistema que não funciona. Mas você pode fazer diferente. Você pode fazer com que o seu filho estude todos os dias. Você pode fazer com que o seu filho estude de verdade. O que é estudar? Ver, entender um conteúdo, praticar e fixar. É o processo. Se o seu filho só vê e entende um conteúdo, não chega em casa e pratica, porque, gente, a prática ela vai acontecer em casa. É isso que precisa estar claro. A criança ela não vai praticar na escola, não dá tempo. Não dá tempo, porque na escola eles estão vendo muitos conteúdos de forma rasa. Muitos conteúdos sem nenhum tipo de profundidade. Muitos conteúdos completamente desorganizados.
É o que acontece na internet hoje. Vários conteúdos, várias folhinhas, você acha de tudo na internet. Mas não tem uma sequência didática. Não tem uma sequência pedagógica. Os conteúdos, eles se comunicam. Principalmente se a gente está falando de gramática. Eu não ensino encontro vocálico, e esse é o maior erro. E nas escolas cometem isso. A gente não ensina encontro vocálico sem que a criança tenha domínio do que é uma vogal e semivogal. Eu não ensino meu filho correr antes que ele consiga andar. Não dá pra pular. A criança ela não sai do engatinhando pra corrida. Não, ele anda. E ele vai aumentando de forma progressiva. É um processo. Até que ele consiga correr. Aí ensinam de uma forma errada pra criança tentar entender mais ou menos pra ela entender o que é encontro vocálico. Mas tá errado. Porque encontro vocálico não é simplesmente encontro de vogais. Ditongo não é encontro de duas vogais. Até mesmo porque, se fosse, a palavra quero teria um ditongo. Porque tem o U e o E. Tá errado. Tá errado. É por isso que a gramática ela é tratada como algo que vai passando superficialmente mesmo. Mas é culpa da professora? A gente não tá aqui para buscar culpados. É culpa da escola? É culpa dos pais? Não adianta. O fato de você saber de quem é a culpa, o fato de você jogar a culpa em alguém e colocar a responsabilidade em alguém, vai mudar a situação do seu filho? Porque se mudar, tudo bem, mas não vai. Não vai. Então, às vezes, as pessoas vai justificando os problemas, vai justificando e não faz nada. Estude, vai cair na prova. É isso. Olha a mentalidade. E aí, gente, isso é a mentalidade das professoras, infelizmente. E não só das professoras, 100% da população. Você tem que estudar porque vai cair na prova. Os adultos também que vão fazer concurso, você tem que estudar porque vai cair na prova. Você tá na faculdade, você tá na escola, você tá... Gente, ó, presta atenção aqui. Presta atenção, porque isso vai cair na prova. Uai. Eles precisam prestar atenção em tudo. Porque eu acredito que tudo que você tá falando aí na frente é importante. Ou não. Porque se não é importante, não precisa ser falado. Só que é a programação. Nós vamos nos comportar, nós vamos agir conforme a programação que foi plantada. A programação que está sendo plantada na cabeça do seu filho é: estude porque amanhã tem prova. Estuda porque vai cair na prova. Estuda porque esse conteúdo aqui vai cair na prova. Não, o seu filho tem que ter na cabeça: hoje eu vou estudar porque eu vi um conteúdo novo. Hoje eu vou estudar porque o estudo faz parte da minha vida e a gente estuda todos os dias. Enquanto você não mudar essa mentalidade, você literalmente vai continuar fazendo o serviço da escola, que é treinando o seu filho para fazer prova e não para aprender. E isso é um grande problema, porque a conta chega. Lá na frente, chega a conta. E aí se torna um adolescente que vai ficar marcando o xizinho no chute. E que de fato não se preocupa em buscar conhecimento, em estudar, em aprender. O aprendizado, ele é para a vida toda. A aula 1 tava maravilhosa. Meu Deus, tava mesmo, né? Hoje nós temos a nossa aula 2, tá? Quem não assistiu a aula 1, logo eu vou tirar ela do ar. Quem não assistiu a aula 1 da maratona do Destravar da Linguagem, eu falo sobre todo o processo da leitura para fazer os nossos filhos chegarem à fluência. Digita aula aqui nos comentários que eu te mando o link da aula fechada, tá bom? As aulas são gratuitas, serão 3 aulas. Hoje nós temos a aula 2, mas elas são aulas fechadas, então você precisa escrever a aula aqui, que o meu suporte te manda o link no direct para você conseguir assistir a aula. É importante que você entre no grupo do WhatsApp, tá? Nós mandamos atividade por lá, o link das aulas por lá também. Então, abaixo da aula 1, vai ter um link assim para você entrar no grupo do WhatsApp. Só digitar aula aqui nos comentários
que você vai ter essa oportunidade de assistir essa aula maravilhosa. Vou responder aqui algumas perguntas. Costumo falar com meu filho é que ele tem que aprender diariamente, porque estudar para a prova não vai adiantar muita coisa. Exatamente. Se você não souber qual é o objetivo da prova, não adianta. O objetivo da prova é literalmente para te passar ali aquele diagnóstico do que precisa ser melhorado, do que precisa mudar, do que precisa rever. E esse é o objetivo da prova. Avaliar a criança na condição que ela está naquele momento. Óbvio que isso não define. Isso é um grande problema, né? Porque ao longo da nossa vida, olha só que loucura, tá? E olha só a importância de mudar a nossa mentalidade. Presta atenção. Ao longo da nossa vida, nós somos punidos por tudo que não sabemos. Por isso que prova é um terror. Então você não é avaliado pelo que você sabe, mas pelo que você não sabe, certo? E isso vai interferir nos seus resultados, que é o que você está buscando ali. A nota, o diploma, enfim, passar de ano. E aí o que acontece? O seu cérebro, que é uma máquina poderosa, super inteligente, super capaz, ele associa prova, avaliação, te prejudica. E aí, o que acontece? A criança, ela vai fazendo isso de forma tão repetitiva, tanto que a criança, quando vai fazendo a primeira prova, a segunda prova, na vida, ela não vê a prova como um problema. Ela nem liga. Quando o Luiz foi fazer a primeira prova dele, ele achava, ele ainda não liga, pra falar a verdade. Mas porque eu faço educação domiciliar. Se ele estivesse na escola, provavelmente ele não trataria prova dessa forma. E aí, isso vai gerando um padrão cerebral, realmente, né? Um padrão de comportamento em que você associa que sempre que você estiver sendo avaliada, isso vai ser algo ruim. Por quê? Porque você é medida pelos seus erros, não pelos seus acertos. E aí você vai passar e ao longo do tempo, à medida que você vai se desenvolvendo, você vai tendo um medo de errar. Medo de errar. Você passa a ver o erro como um problema e não como um aprendizado. E aí o que acontece? A prova é algo necessário? A avaliação é algo necessário? Sim. A criança ela precisa ser avaliada. A forma como está sendo aplicada a avaliação que está errada e que precisa mudar. Porque a avaliação, ela é esse diagnóstico para você verificar se você continua ou se você tem que rever alguma coisa. E aí você passa a ter medo dessa avaliação e o significado que você dá para os seus erros isso é um problema. E aí você cresce, você se torna o adulto que você é hoje. E você passa a sua vida deixando de fazer muitas coisas porque você tem medo de errar. Talvez hoje você perde grandes oportunidades na sua vida porque você tem medo de errar. Porque a vida toda você foi avaliada e o erro sempre foi um problema. O erro ele não é um problema. O erro, ele só se torna problema quando você permanece nele. O erro, ele só é um problema quando você não enxerga que aquilo é um erro. Aí é um problema, porque você vai continuar fazendo. O erro, ele é uma oportunidade para você fazer diferente. O erro, ele é uma oportunidade para você aprender. Se você muda a lente, se você muda a forma de enxergar, não vai existir mais problema. Porque não importa o quanto eu erre. Importa o que eu faço com esse erro. A forma como eu lido com esse erro. Porque se o meu filho errou uma questão, a forma como eu vou lidar com esse erro, que é o que vai garantir os resultados. Ah, ele não sabe, tá, e eu deixo pra lá? Isso é um problema. Que é o que acontece. Quando o seu filho está sendo avaliado numa questão lá da prova e ele não acerta, o que vocês fazem com esse erro? Vocês usam esse erro como um instrumento para ajudá-lo a aprender aquilo que ele ainda não tem domínio? Ou você simplesmente usa aquele erro para, valia 10, ele tirou 5, tá ruim. O problema não é o erro, o problema é o que você faz com esse erro. O problema sempre vai ser a forma como você reage diante das situações. O problema não é a situação, é a forma como você lida com a situação.
E se até hoje você não conseguiu enxergar isso, tá em tempo. Tá em tempo de você enxergar a importância da avaliação e entender que a gente avalia de acordo com aquilo que foi treinado. A avaliação é esse instrumento necessário para você identificar o que precisa ser melhorado. É simplesmente isso. Então o erro ele nunca foi um problema. Mas nós temos medo de errar. As pessoas têm medo de errar. E muitas pessoas não começam porque tem medo de errar, tem medo de falhar. Por exemplo, você que está aqui hoje, provavelmente você tem vários sonhos, você tem desejos e você tem medo. Ai, Priscila, eu tenho medo de não conseguir. Eu recebo mensagem assim o dia todo. Priscila, eu tenho medo de não dar conta. Eu tenho medo de tentar e não dar certo. Isso é um padrão que foi plantado lá na sua infância. E da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. E aí você acha que às vezes é um medo só de uma coisa. Não, você tem medo de tudo. Porque você vive buscando aprovação. Porque você foi treinada para isso, buscar aprovação. Na escola você tinha medo de errar porque você buscava aprovação. Hoje, como adulta, você não faz prova, provavelmente. Mas você tem medo de errar porque você busca aprovação. E esse padrão, ele tá completamente errado. Tá completamente errado. Eu não posso fazer com que as coisas me paralisem. Eu preciso ter coragem para fazer o que precisa ser feito. E se eu errar no meio do caminho, tá tudo certo. Eu mudo de direção. Eu refaço. Eu continuo. Eu observo. Eu analiso. Eu ajusto. E eu continuo a fazer. Da mesma forma, não. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E se você quer ter um resultado diferente, você precisa começar a agir diferente. A forma como você age, a forma como você reage diante das coisas, diante da situação, é o que vai garantir o seu resultado. O medo, ele é um mensageiro. O medo, ele vem te avisar que algo precisa ser ajustado. Ou que você não deve, por exemplo, pôr a mão no fogo. Então, o medo, ele te protege. Ele te envia uma mensagem. Mas ele não pode te parar. As pessoas assumem o medo como uma realidade na vida delas. Poxa, se você errou, tá tudo certo. Beleza, conserta. Nem sempre a gente vai conseguir acertar. Exatamente, vai com medo mesmo. Eu tenho alunas PDL que aconteceu exatamente isso. Elas tinham medo de não conseguir. Pri, será que eu vou conseguir aplicar as atividades com os meus filhos? Será que eu sou capaz de ensinar os meus filhos? E elas entraram no programa e foi com medo mesmo. E hoje elas falam, meu Deus, imagina se eu não tivesse entrado. Eu não cheguei até onde eu estou hoje de uma hora para outra. Quando eu entrei na área da educação, há 20 anos atrás, mais de 20 anos, gente, eu tô na área da educação a minha vida. A minha vida. Eu não sabia onde eu ia chegar hoje. Eu tinha medo de dar aula. Eu tinha medo de não conseguir ensinar para os meus alunos. Eu achava tudo aquilo complexo. Porque, afinal de contas, eu não aprendi o que eu sei na faculdade. Essa é a triste realidade. As professoras, elas não aprendem na faculdade, elas aprendem uma com as outras. E o problema é que a maioria não está capacitada. E se você vai aprender com uma pessoa que não está capacitada, você também não vai estar capacitada. Por quê? Porque qual é o padrão mental do estudo da população? Você estuda para passar. E você estuda por um tempo determinado, porque vai chegar um momento que você vai pôr um ponto final no seu estudo. Que é quando você termina a faculdade. Tá livre. Não é assim que eles tratam? Você tá livre. Mas eu fui com
com medo mesmo. E eu decidir não ser igual. Eu percebo que às vezes as pessoas elas se paralisam. Hoje o nosso programa, ele foi reconhecido pelo MEC. O nosso programa, ele foi reconhecido pelo MEC. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É um programa que passou por um crivo. E é um programa que hoje oferece uma extensão universitária. Com conteúdo de qualidade. Ah, Priscila, porque eu recebi mensagem assim. Ah, Priscila, mas hoje o MEC não tá grandes coisas, tá? É por isso que a gente tem que estar lá dentro. Porque se a gente fica só reclamando, que é o que acontece, a população, as pessoas elas estão tão acostumadas a apontar o dedo e reclamar, a professora não faz, mas o que você tá fazendo? Ah, o governo não faz, mas o que você tá fazendo? Porque se você só coloca a culpa e aponta o dedo e não faz nada, nada vai mudar. Isso é só o primeiro passo, porque logo em breve, nós estaremos dentro de todas as escolas, e não é só nas escolas particulares, porque a gente já está lá dentro. As escolas particulares já estão utilizando os nossos materiais, porque elas entenderam a importância de ter um material didático estruturado. Mas em breve, nós estaremos dentro de todas as escolas públicas também, para levar uma educação de qualidade. Para levar um conteúdo de qualidade, porque essas crianças merecem ter um conteúdo de qualidade. E nós vamos levar treinamento para essas professoras, para que elas se capacitem, para que elas consigam ensinar para essas crianças de forma adequada, para que essas crianças aprendam a ler e escrever corretamente através da gramática, para que essas professoras tenham a oportunidade de aprender gramática. E para que as mães que estão assumindo a educação dos filhos em casa, para que elas tenham respaldo de falar, eu estou me capacitando. Inclusive muito mais do que muitas professoras. Porque se a escola não faz, eu tenho que fazer. Se no MEC não tem material que presta, eu tenho que pôr o meu material lá dentro. Porque a tendência é você ficar de braços cruzados reclamando. Pega e faz. Pega e ajuda o seu filho. Porque ninguém vai fazer por ele. Ninguém vai fazer por ele o que precisa ser feito. Até mesmo porque todo mundo está no mesmo padrão de comportamento. Crianças que não têm o mínimo de domínio são taxadas como, ele está dentro da média. É isso que você quer? Que o seu filho viva dentro da média? Porque quem vive na média é medíocre. Eu não quero que os meus filhos vivam na média. Eu quero que os meus filhos sejam acima da média. Eu quero preparar os meus filhos, treinar os meus filhos para que eles possam se superar todos os dias. Para que eles não se encaixem realmente dentro do padrão. Porque o padrão vai estar sempre abaixo do que eles podem ser e fazer e ter. Só que isso vai nos exigir esforço. Isso vai nos exigir que sejamos uma mãe que cobra da criança. Rígida. Que exige da criança. Que não cria o filho para ser um molinho. Não cria o filho numa moleza. É exatamente. Nós precisamos tomar decisões. Assumir. É a educação do seu filho que está em jogo. Realmente você vai terceirizar isso. Eu não tô falando que tem que fazer homeschooling. Não, gente, faz quem quer. Você é livre. Quer fazer homeschooling? Faça. Não tem como fazer? Complementa. Caminha junto com a escola. Ensina. É isso que minhas alunas fazem. As crianças vão para a escola. E elas estão em casa ali ensinando português para os filhos, ensinando matemática, treinando os filhos, fazendo as crianças avançarem. Eu tenho uma aluna que foi chamada na escola e ela falou, meu Deus, e agora? E aí a professora, a diretora, chamou a minha aluna e falou, o que você está fazendo com esse menino? Aí ela apavorou, né? O que você está fazendo com esse menino? Ela, por quê? Não, porque ele é o único da turma que está conseguindo ler. Ele entende o que a professora fala. E ele faz rápido, numa velocidade. Ele entende. E os outros alunos não estão entendendo. Eu estudo com ele em casa. Um programa. E ainda fez propaganda. O programa PDL, da Pri e tal. Segue ela lá no Instagram. É isso. Ela tá fazendo. Às vezes não vai na velocidade, mas tá fazendo. A criança, ela ganha velocidade. Se ela é treinada. Tem pai que quer que a criança copie rápido, mas ela não treina. Como que ela vai copiar rápido? Não vai. Ela não treina. O processamento cerebral
ele é treinável. Você treina. Tem gente que demora pra processar, não é? Tem gente que é lento. Nossa, parece que não vai. Você treina a habilidade de processar e é isso. Você tá desenvolvendo essa habilidade do seu filho ou você tá deixando o seu filho ficar ali, mortinho ali, molengo, não faz nada, ai, tudo cansa. E da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Eu vou te mostrar. Quer ver o que aconteceu ontem? Ontem minha filha tava na academia. E eu treino enquanto eles estão treinando. E eu observando, né? Aí a Aninha tava treinando com um menino que é mais graduado que ela. Maior que ela, mais velho que ela, mais graduado que ela. Então espera-se que a criança tenha mais condição. Ele treina por mais tempo, há mais anos do que ela. Aí a Aninha fez a atividade. Era pra fazer 3 vezes. Só que, tipo, ida e volta, ida e volta. 4 vezes. Conta cada ida, né? Tipo, vai 1, volta 2, vai 3. Ou seja, 2 completas ida e volta. Ela treinou 6 vezes. 6 vezes. Por quê? Ela tem condicionamento. O menino tinha contado errado. Mas tudo bem. Ela treinou e não se cansou. Sentiu cansaço? Claro, mas ela não parou, ela continuou, ela concluiu a atividade. Enquanto tinha crianças que estavam na primeira volta, na segunda volta e já estavam reclamando. Ai, eu tô cansado. Ai, eu tô cansado. Ai, eu não aguento. E é isso que a gente vê. Crianças que ao primeiro esforço começam a reclamar. No sinal do primeiro esforço já quer parar. Essas crianças, elas foram treinadas para se comportar assim. Parar quando tá difícil. Parar quando tá cansado. A gente não pode treinar os nossos filhos assim. Eu tenho que ir criando nos meus filhos condicionamento físico, mental e intelectual de conseguir sentar a bunda na cadeira. Pregar a bunda na cadeira e conseguir estudar. Porque isso vai nos exigir dedicação. Isso vai nos exigir foco, concentração. E é um esforço que você tem que fazer. Que começa com pouco tempo e vai aumentando de forma gradativa. Mas não treinam a criança. Criam a criança na molezinha. Criam a criança no nhenhenhen. E aí vai ser um adolescente nhenhenhen, um adulto nhenhenhen, que reclama o tempo todo. Anota isso que eu vou te falar. Elimina a reclamação da sua vida, da sua casa. Quem reclama não prospera, quem reclama não cresce. Lembra do povo lá no deserto? Tiraram ele do Egito. As pessoas tiraram eles do Egito. E eles o tempo todo reclamavam. Meu Deus, quando eu leio essa história, me dá vontade de... Eu fico indignada. Eu fico, meu Deus do céu, eles reclamam muito. E eles não percebiam, porque a reclamação fazia parte deles. Era algo natural. E quando isso é algo natural, você não percebe. Você passa a vida reclamando. O seu filho tá te modelando e ele reclama pra tudo. Reclama se fez, reclama se não fez, reclama se saiu, reclama se não saiu, reclama que comeu, aí reclama que porque não comeu, reclama porque estudou, reclama porque fez, reclama porque tá fazendo atividade física, reclama, reclama, reclama. E você também é assim. E vocês estão igual as pessoas lá do Egito, reclamando o tempo todo. Só que eles não prosperaram, eles não alcançaram a promessa, eles viram e não puderam pegar. Tá lá. Porque eles passaram a vida reclamando. Para de reclamar. Para de reclamar do MEC. Para de reclamar das coisas. Para de reclamar da escola do seu filho. Para de reclamar da professora. Não tá gostando da escola? É um direito seu. Tira esse menino dessa escola e põe em outra. Mas não fica se alimentando de coisa ruim. É mesmo... Gente, reclamação é como se você ficasse bebendo veneno todo dia. Pensa nisso. Cada vez que você abre a boca pra reclamar, você tá bebendo veneno. Encha a sua boca de água. E fica com a água lá dentro. Quando você sentir vontade de reclamar. Porque aí você não vai conseguir falar e não vai reclamar. É o primeiro passo. Agora também não adianta também você ficar reclamando mentalmente, né? Porque tem gente que fica mentalmente reclamando. É um padrão comportamental.
Exatamente, murmuração é alimento para demônio. Exatamente. Aqui em casa eu não tolero. Eu não tolero. Não tolero. Não tolero mesmo. Tem coisas que as crianças podem escolher, tem coisas que quem vai escolher sou eu. Por exemplo, a gente vai mudar. Ai, não vejo a hora. A gente tá reformando a nossa casa. E aí, até então, as crianças poderiam escolher o quarto, cada um ia ficar. Tudo bem. Depois eu tive que mudar o projeto, eu tive que mudar. E eu que tive que escolher. E quem vai escolher sou eu. E eu escolhi. A Aninha ficou de 2 metros. Eu falei, Ana Luísa, deixa eu te falar uma coisa. Quem vai decidir isso sou eu. Pronto. Não deixei ela reclamar. Não deixei ela ficar murmurando. E pronto. Treina o seu filho. Ela é criança, ela tem 7 anos, ela é pequena. Ela tá sendo treinada. Ela vai errar. O seu filho vai errar. Vai errar. E você ensina. E você treina. E eu ensino aqui. Faça o que precisa ser feito com alegria. Vai sorrindo. No início é forçado. Eles fazem assim. Eu falei, isso, pode ir forçado mesmo, mas vai sorrindo. Sem reclamar. E aí você vai ensinando isso para os seus filhos. Você vai plantando isso para os seus filhos. Porque da mesma forma que o seu filho faz uma coisa, ele faz todas as outras. Por isso que mãe tem que estar presente. Mãe tem que ser mãe presente. Ah, Priscila, mas pra sempre... Não, gente. Enquanto você prepara o seu filho. Porque provavelmente essa mãe desse menino não sabe que ele reclama o tempo todo no treino. Embora o professor da nossa academia, ele é super rígido. Então ele não deixa a criança ficar reclamando também. Quando ele vê, ele não deixa. Então isso já é um ponto positivíssimo. Por quê? Porque ele percebe o quanto a reclamação é prejudicial. Criança que reclama pra tudo. Pra tudo. A criança às vezes tem tudo. Tudo. Às vezes a criança tá no shopping brincando e ela tá reclamando. Ah, gente, sério, me poupe. Me poupe disso. Mas porque as mães não se posicionam. Você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Você tem que entender que é você que dirige o seu filho. Se o seu filho tá dando errado, eu não tô falando que a culpa é sua. Para com essa mania de buscar culpados. A culpa é minha. Não é sobre culpado. É sobre a situação que ele está neste momento. Não interessa. Não é sobre buscar culpado. Para, porque isso é programação mental. Programação de buscar culpado. Sempre buscar culpado. E daí? O que adianta saber quem é o culpado? Aconteceu. Já tá assim. Põe a sua força, põe seu foco, põe a sua energia para buscar solução. Porque o tempo que você gasta reclamando é o tempo que você estava gastando para buscar solução. É a força que você precisa para começar a agir na direção certa. Agora, não dá para deixar as coisas soltas. Os pais estão vendo a criança se comportar mal. Estão vendo a criança se comportar mal e ficam lá. É criança. É assim mesmo. Não, não é assim. Não é assim. Porque você treina o seu filho como que ele deve se comportar em cada lugar. Se ele não for ensinado, ele acha que ele é o reizinho, que ele pode fazer o que ele quiser na vida, em qualquer lugar. Não tem disciplina. Não, se você não ensinar, ele não vai saber. A culpa não é da criança, a culpa é do pai. Ai, eu sou culpado. Não, observa o que você está deixando de fazer e busca melhorar. Não é para você assumir a culpa. Não é para você assumir um erro como algo seu. Não, é para você enxergar isso como um diagnóstico de coisas que precisam ser melhoradas. Exatamente. E olha, é padrão comportamental. Eu não tolero reclamação na minha casa. Eu não tolero fazer as coisas batendo o pé e emburrado. Hoje, as pessoas, isso é tão sério. Hoje, o que eles ensinam? Como que eles ensinam, né? A empatia, a disciplina positiva. Ai, se abaixe para olhar nos olhos da criança. Você é igual à criança. Não, na verdade a criança é melhor do que você, né? A criança tá com raivinha. Ela tá. Dá um travesseiro para ela socar. Dá um papelzinho para ela rasgar, para ela extravasar a raiva. Que é isso? Então toda vez que eu sentir raiva, eu tenho que extravasar essa raiva? Aí a criança, enquanto é criança, tá ali socando travesseiro,
Tá ali rasgando papel, amassando papel, jogando pro alto. Enquanto é criança, ela tá fazendo isso. Só que depois que é adulto, ela tá socando as pessoas, socando o carro das pessoas, quebrando o telefone das pessoas, socando a cara das pessoas, porque não tem controle emocional. Pelo amor de Deus, gente. Da forma como você treina o seu filho, vai ser a forma como ele vai agir e se comportar. Você tem que ensinar o seu filho a ter controle. Não gostou não, filho? Tá. Tem como mudar essa situação? Não. Então ressignifica. Porque o que tá feito, tá feito. O que não dá pra mudar já tá decidido. Não é ficar dando almofadinha pra criança socar, não. Porque a criança hoje tá socando a almofada, amanhã tá socando a cara dos outros. Pensa! Porque se você é movida a livros, você vai pegar livros aqui, ó, e vai ficar comendo da boca dos outros. Porque o que tá aqui é o que a pessoa acredita que é certo. Até para ensinar o seu filho a ler, você tem que pensar. Porque a gente não fala que você aprende com os livros. Não, você aprende com o livro, mas você tem que pensar. Isso cabe? Isso realmente é real? Isso cabe? Isso tá certo? Questiona. O seu filho, ele tem que ser uma pessoa que questiona. Porque tem um monte de livro que tem um monte de lixo. Você tem que questionar. Às vezes eu tô lendo, eu marco, falo, aí eu coloco. Sério, eu marco e coloco assim, será? Eu escrevo no meu livro. Será? Eu coloco no meu livro, porque isso é questionável. Não, eu não concordo. É isso, você tem que ter capacidade de pensar. É por isso que a gente tem que ensinar os nossos filhos a lerem. Para que eles pensem, para que eles não sejam movidos. Nem pelo que as pessoas falam, nem pelo que tá escrito. Porque a única coisa que o seu filho tem que ler e falar é a Bíblia. O resto pode questionar tudo. Pode questionar tudo. Então é isso. Seu filho precisa ser avaliado, mas os objetivos precisam ser ajustados. Tá bom? Respira. E vai digerindo o que a gente falou hoje. E começa a colocar em prática. A mudança, ela não acontece de uma hora para outra. É um processo. Mas se você começar hoje, você vai conseguir ver grandes transformações, grandes resultados. Porque você não está preparando o seu filho para ter uma boa nota no final do ano. Você está preparando o seu filho para a vida. Você está formando o seu filho para que ele seja uma pessoa capaz de pensar. Pelo amor de Deus, faz o seu filho aprender a pensar. O que falta na cabeça das pessoas hoje é aprender a pensar. As pessoas têm preguiça de pensar. Eu já vi pessoa falando assim, não, vou ter que pensar, não quero nem saber. Tem gente que não quer pensar. Porque pensar exige esforço. Pensar exige esforço. Treine o seu filho para se esforçar cada vez mais. Vá fazendo a ginástica mental com ele, fazendo com que ele se esforce de forma gradativa cada vez mais. Não deixe o seu filho no mesmo padrão. Vai aumentando o nível, vai exigindo mais, vai fazer. É treino. Você não começa exigindo mais, você começa exigindo pouco e vai aumentando gradativamente. Seu filho vai ganhando estrutura, condicionamento físico, mental, intelectual. É condicionamento. Qual é o tipo de condicionamento que você quer proporcionar para o seu filho? Vamos juntas nessa jornada? Quem não assistiu a aula 1, ainda dá tempo. Não perde essa oportunidade. Maratona com 3 aulas gratuitas para você destravar a linguagem do seu filho. Para você entender por que o seu filho não está avançando nos estudos. Só digitar aula aqui nos comentários, que eu vou te mandar o link para você assistir a aula 1 e entrar no grupo do WhatsApp. Quem não tá no grupo do WhatsApp não recebe o link da aula. Quem não tá no grupo do WhatsApp não recebe as atividades. Hoje nós temos a aula 2. Quem tá animada aí pra nossa aula 2? Vou falar tudo sobre ortografia. Por que a criança não aprende ortografia? Como é que a criança aprende a ortografia correta das palavras? Rapaz, você vem assistir uma aula de gramática e sai daqui com a autoestima renovada. Pois é. Porque programa PDL não é gramática só não. Embora, né, tenha todo o combo de materiais focado no estudo do seu filho, né,
para formar o seu filho intelectualmente, a gente sabe que a educação ela precisa ser integral. Não adianta o seu filho ser o gênio da lâmpada, né? O gênio, e ele não ter um controle emocional, ele não ter domínio próprio, ser uma pessoa descontrolada, pirada, louca. O que adianta? O menino é super inteligente, mas ele não sabe se relacionar com ninguém. Hoje, conta tudo. Não é um ponto. É tudo. Digita a aula para assistir hoje à noite, às 20h07, aula 2. Aula secreta, aula fechada. Só quem estiver lá no grupo do WhatsApp recebe o link dessa aula. Como ensinar ortografia, o passo a passo para introduzir a ortografia correta com seus filhos. A criança aprende pelas regras, tem regra para tudo. A criança aprende como a ortografia. Como é que eu faço o meu filho aprender a escrever direito? Não perde a nossa aula hoje à noite, às 20h07. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Começar a colocar em prática. Ajustar. Assiste essa aula de novo, tá no YouTube. Assiste a aula, deixa o like lá, comenta, compartilha. Vai lá no YouTube, se você não me segue, começa a me seguir aqui no YouTube. E anota os pontos que precisam ser ajustados. Não precisa pegar tudo de uma vez. Coloca aí pontos. Ó, reclamação, é o primeiro ponto que eu quero ajustar. Como participar? Digita a aula aqui nos comentários que eu vou te mandar o link lá no direct, tá, Ana? E aí eu te mando o link da aula. Vai ter um link pra você entrar no grupo do WhatsApp. Depois que você assistir a aula 1, você entra no grupo do WhatsApp, que nesse grupo você vai receber a aula 2. Certo? Bora colocar em prática o que a gente aprendeu aqui hoje? Então vamos juntas. Beijo, um excelente dia. Não reclama, seja feliz de propósito, coloca um sorriso nesse rosto e vai fazer o que precisa ser feito, vai viver a sua vida, dando o seu melhor, oferecendo o seu melhor, fazendo sempre o seu melhor, tá? Beijo!